Dando continuidade à nossa aula, hoje trataremos sobre a resolução de treliça simples, a resolução dos seus esforços, através do método das seções, também conhecida como seções de Ritter. No método dos nós, a gente analisava separadamente, nó por nó, até conhecer todos os esforços que as barras estavam submetidas, esforços esses normais. Então a gente tratava do equilíbrio desse nó utilizando as duas equações universais de equilíbrio da estática, que são somatório das forças horizontais igual a zero e somatório das forças verticais igual a zero. No método das seções, ele é aplicado quando você deseja conhecer o esforço em algumas barras, sem necessariamente ter que calcular o esforço em todas as barras. Então ele se aplica de forma específica, diretamente nas barras que você deseja conhecer os esforços. Então ele cria seções onde ele leva em consideração os esforços normais que ocorrem nessas barras e ele representa estas seções através de forças. Da mesma forma que a gente faz com o método dos nós, quando eu isolo um nó, aquelas barras que compõem aquele nó são representadas através de forças. No método das seções, você vai cortar ou seccionar o seu elemento estrutural passando pelas barras que você deseja conhecer esses esforços. Então, é adotado quando se deseja conhecer os esforços normais em apenas algumas barras da treliça, não necessariamente todas. Tá? Por exemplo, se você tem essa treliça e você precisa conhecer o que está acontecendo em termos de esforços na barra FG, EG e EI, você secciona esta sua treliça e divide ela em duas partes, uma do lado esquerdo e a outra parte do lado direito. Então esta seção que foi seccionada a minha treliça é chamada como seção de Ritter. E uma das regras práticas que se adota na aplicação desse método é que esta seção de Ritter intercepte 3 barras no máximo, e essas barras não estejam paralelas nem concorrentes no mesmo ponto, a fim de que se possa determinar os seus esforços normais pelas equações universais da estática. Então, na aplicação desse método, a gente vai se utilizar também do somatório do momento. Em qualquer ponto da minha treliça, eu posso aplicar esta equação e garantir o seu equilíbrio. Somatório do momento igual a zero. Se todo o conjunto do meu elemento estrutural treliça está em equilíbrio, caso eu venha analisar separadamente estas duas partes que foram seccionadas, elas individualmente também terão que estar em equilíbrio. Então, só chamando a atenção que a aplicação desse método consiste em você seccionar a sua treliça e que esta seção corte, no máximo, 3 barras. Então nós temos aqui a nossa treliça exemplo e vamos supor que a gente queira determinar os esforços normais atuantes na barra FG, EG e EI. Com isso, eu passo uma seção nestas 3 barras e divido este meu elemento em duas partes. Uma parte do lado esquerdo e uma parte do lado direito. Se eu analisar apenas a parte seccionada do lado esquerdo, as barras que foram cortadas por essa seção serão aqui representadas por forças. Então, do mesmo modo que eu adotei para o meu método dos nós, cujas barras eram representadas por forças
e inicialmente eu colocaria essas forças puxando o nó, como se minha barra tivesse tracionada. Na verdade, eu não tenho conhecimento ainda de qual é o esforço que está submetido a essa minha barra, então eu adoto inicialmente sempre estas barras representadas pelas forças puxando o nó que as representam. Ao rompermos a treliça nestas barras, que foi cortada pela seção SS, nada se alterará sob o ponto de vista estático, se substituirmos as barras rompidas pelos seus esforços normais nela atuantes. Então, estas forças que antes eram internas, esses esforços internos, eles agora estão representados através de forças externas. E estas forças, juntamente com todo o carregamento que está atuando sobre o meu elemento, ele vai promover o equilíbrio desta minha parte que foi seccionada. Então, por não se ter a sensibilidade estática em saber qual o sentido correto das barras seccionadas, FG, EG e EI, vamos colocar o sentido dessas forças que representam os esforços nas barras puxando o nó, conforme a gente já tinha observado. Da mesma forma que eu analiso parte da minha estrutura, no caso do lado esquerdo, e tenho certeza que o equilíbrio está garantido, do mesmo modo, ao analisar também a outra parte que foi seccionada do lado direito, este equilíbrio também estará garantido. Aqui eu queria chamar a atenção que tanto as barras que estão seccionadas do lado esquerdo como do lado direito, se eu fizer essa análise separadamente, os esforços provenientes dessas barras que foram cortadas serão os mesmos, independente de qual lado da seção eu esteja analisando. Se eu fizer pelo lado esquerdo, eu vou encontrar determinados esforços nas barras seccionadas. Pelo lado direito, eu encontrarei o mesmo esforço para as barras seccionadas. Indiferente analisar o equilíbrio da parte esquerda ou da parte direita. Fica a critério de cada aluno adotar ou resolver a parte que lhe aprouver. Após as considerações iniciais, vamos dar início à resolução da nossa treliça, que será seccionada, e aplicaremos o método das seções. Inicialmente, para garantir o equilíbrio da minha treliça, do meu conjunto que compõe esse elemento estrutural, eu preciso fazer a aplicação das equações de equilíbrio da estática. Então, inicialmente, iremos determinar as reações de apoio da minha treliça. Vou calcular, sabemos que em A temos um apoio do primeiro gênero, logo teremos uma reação, e em M teremos um apoio do segundo gênero, duas reações. Calculando o momento em A, nós temos que 10 kN vezes 2,4, que é a sua linha de ação, a distância dela até o ponto A é de 2,4 metros. Sentido de giro, sentido horário, como foi estimado, positivo para a tendência de giro no sentido horário. Próxima força que provoca momento em A é de 8 kN. 8 e a distância até o ponto A de 7,2. Tendência de giro, também horário positivo. Próxima força que provoca momento em A de 2 kN. Linha de ação da força de 2 kN, a distância até o ponto A de 9,6. Tendência de giro também horário. Próxima força de 5 kN, tendência de giro anti-horário negativo, da sua linha de ação, a distância até o meu ponto A, considerado 2,4. E a minha reação VM, minha reação vertical, que provoca momento em A, com tendência de giro
considerando que esta minha reação tem este sentido, isso aqui VM, a distância dela até o ponto A de 9,6 e a tendência de giro anti-horário, menos 9,6 vezes VM igual a zero. Somatório de todos os momentos que essas forças provocam em relação ao ponto A igual a zero. Com isso eu determino que a minha reação vertical no nó M é de 9,25 kN. Aplicando a outra equação de equilíbrio, somando todo mundo que está na vertical igualando a zero, eu tenho reação em VA positivo, menos 10 negativo, menos 8, menos 2, mais VM. Substituindo o valor de VM por 9,25, eu tenho que VA igual a 10,75 kN. E por último, a minha última equação de equilíbrio, somatório das forças horizontais igual a zero, eu determino o meu HM, minha reação horizontal do apoio M. Como eu só tenho 5 kN apontando para a minha esquerda, logo a minha reação vai ser apontando para a minha direita de mesmo valor. Com isso, a gente determina as reações de apoio da nossa treliça e poderemos agora aplicar o método das seções. Independente de qual eu me utilize, o método terá que ser aplicado e dará correto. O mesmo esforço, tanto num lado como do outro, eu vou encontrar para cada barra. Então, se o meu elemento estrutural, treliça inicial, estava em equilíbrio, ao analisar isoladamente parte dessa treliça, ele também terá que se manter em equilíbrio. Sendo que as barras que foram seccionadas, elas agora têm o seu esforço representado através dessas forças externas, EG, FG e EI. Então, continuo aplicando aquelas minhas equações de equilíbrio da estática, somatório das forças verticais igual a zero, somatório das forças horizontais igual a zero, e somatório do momento em qualquer ponto deste meu elemento estrutural igual a zero. Para nós vai ficar de solução imediata se nós pegarmos o Noé, por exemplo, que eu tenho duas forças sendo concorrente do nó E. Se eu aplicar o momento no E, essas duas forças aqui não provocam momento em E. Consequentemente, das incógnitas que eu tenho das forças externas que estão aplicadas nessa parte da minha treliça, apenas FG é o que eu não conheço o seu valor. E com isso eu consigo determinar facilmente o valor da minha força FG. E ao determinar cada uma dessas forças, se o valor que eu encontrar para elas for um valor positivo, implica dizer que realmente estas barras estarão sendo tracionadas. Se der um valor negativo, implica que aquela barra estará sendo comprimida. Bom, aplicando o meu momento, o somatório do momento em E, eu tenho 10,75 kN que provoca em momento em E, tenho 10 kN que provoca em E e tenho FG que também provoca momento em E. Então, para facilitar e continuar dentro dos conceitos que a gente vem sempre adotando, esta minha força EG, eu vou fazer a sua decomposição numa componente vertical e numa componente horizontal. Só que para isso eu preciso saber o ângulo que esta minha força forma com a minha horizontal. Pegando lá da minha treliça, eu sei que o arco tangente deste ângulo é igual ao ângulo. Ou seja, o arco tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 1,20 por 2,40. O arco tangente disso vai dar 26,6. Então, o ângulo que FG forma com a minha horizontal é de 26,6 graus. A sua componente vertical, por estar oposta a esse ângulo, eu vou chamar de FGY.
e como está oposto, utilizarei o seno do ângulo. A sua componente horizontal, que eu vou chamar de FGX, estará adjacente ao ângulo conhecido. Então, aplicando a trigonometria, este cateto aqui será cosseno do ângulo, já que ele está adjacente. Com isso, eu consigo saber que a minha componente vertical FGY é igual ao seno de 26,6 vezes FG. FGY 0,45 FG, FGX 0,89 FG. Com isso, FG transformada ou equivalente nas suas componentes verticais e horizontais, então tem uma nova configuração de forças que está atuando sobre parte dessa minha treliça. E continuando aplicando o momento em E, somatória do momento em E, aí agora sim eu posso fazer os cálculos normalmente. Com a minha força 10,75 provocando o momento em E no sentido horário positivo, a distância 3,2. A minha força de 10 kN, a força externa já aplicada, provocando tendência de giro em E de momento negativo, vezes 10,08, que é a distância da linha de aplicação dessa minha força até o ponto E. E agora eu tenho a minha componente vertical de FG provocando momento em E, com tendência de giro positivo, mais 0,45 FG e a distância 0,8. Tenho essa outra componente horizontal de FG, FGX, também provocando momento em E com tendência de giro horário, logo será positivo. De 0,89 FG vezes a minha distância. A distância agora é de 1,20. Então montei a minha equação, somei todas as forças que estão provocando o momento em E, vou fazer o seu somatório igualar a zero. Com isso, fazendo a resolução desta minha equação, eu cheguei que o esforço na minha barra FG é de menos 18,46 kN. Ou seja, a minha barra está sendo comprimida no valor de 18,46 kN. Então, das três forças desconhecidas, no que eu apliquei o momento em E, consegui determinar quem era FG, faltando, no entanto, ainda determinar EG e EI. E agora eu tenho que escolher um próximo ponto onde eu possa aplicar o somatório de momento igualar a zero. Quando eu faço a extensão dessas minhas forças, que elas se interceptam em G, só que G faz parte da minha treliça, mas como ela foi seccionada e eu estou analisando apenas um lado, parte dessa minha treliça, esse G ele vai ser um G fictício, um ponto G fictício, para esta parte da minha treliça. No entanto, eu posso determinar um momento em G'. Aqui a gente chama de G' porque ele é um ponto fictício que não faz parte propriamente do meu elemento estrutural seccionado. Mas eu posso determinar o momento naquele ponto. Então, se eu fizer o momento em G', percebam que FG e EG estão convergendo, ou seja, a linha de ação dessas forças passa por G'. Consequentemente, essas forças não provocam momento em G. Então, das forças externas que me sobram de 10, de 10,75 e aí eu vou determinar somatório do momento em G' e vou conseguir encontrar o valor de aí, pois é a única incógnita que eu preciso determinar ao aplicar o somatório de momento em G'. E desta forma eu faço. A vantagem, vejam aqui, porque EI já está na horizontal. Então não preciso fazer a decomposição dessa força, porque eu consigo determinar o momento que ela provoca em G' facilmente. Então, aplicando o momento em G', eu tenho o valor de 10,75 com tendência de giro horário, logo é positivo, e a distância
da linha de ação dessa força até o meu ponto considerado, G', o nó, fictício no caso, é de 4,8. Próxima força, 10 kN. A distância mais próxima da linha de ação dessa minha força até G' é de 2,4. Tendência de giro anti-horário, valor negativo, 10 vezes a distância, 2,4. E a próxima força é I. Também tendência de giro anti-horário, vem negativo. A distância da linha de ação, distância mais próxima da linha de ação para o meu ponto considerado G' é de 2,4. Então eu utilizo força vezes a distância. Com isso eu monto toda a minha equação de forças que estão provocando momento em G, somo igual a zero. Determino, após o desenvolvimento desta minha equação, o valor de I, encontrando para ele 11,5 kN positivo. Logo, se eu encontrei positivo, esta minha barra EI está sendo tracionada, com intensidade de 11,5 kN. Fico então 2 barras determinadas, aplicando apenas o somatório de momento. Primeiro em E, depois em G'. Dando continuidade na resolução, só preciso encontrar agora quem é G. Então, em qualquer ponto que eu aplicar somatório de momento, excetuando-se E, C e A, uma vez que G está passando por esses pontos, a sua linha de ação passa por esses pontos, então nesses pontos aqui G não provoca momento, então posso aplicar o momento em B, em D ou em F, ou até em outros pontos fictícios. Mas nós iremos adotar agora o ponto F, somatório do momento de todas as forças em F. No que eu faço o somatório de momento em F, G não provoca momento em F. Mesmo que provocasse, se tivesse fora da linha de ação dessa força, esse ponto F, eu poderia calcular perfeitamente, uma vez que eu já conheço o valor de EG. Mas ele não está provocando momento em F, ele não provoca momento em F. EI provoca momento em F, no entanto, eu já conheço o valor de EI, não tem problema nenhum. E EG também provoca momento em F. Só que EG aqui está inclinado em relação ao sistema de eixos ortogonais x e y. Então eu faço o arco tangente deste ângulo, cateto oposto sobre adjacente, e consigo perfeitamente determinar este ângulo dessa minha força em relação à horizontal, ao eixo horizontal. Com isso, eu tenho a sua componente vertical e horizontal, que eu chamarei de EGY e EGX. EGY, por estar oposto ao ângulo, é seno do ângulo vezes EG. EGX, por estar adjacente ao ângulo dado, é cosseno do ângulo vezes EG. Então, eu vou substituir a minha força EG pelas suas componentes Y e X. EGY 0,89 de FG, o cálculo aqui foi determinado, e EGX 0,45 de EG, o cálculo aqui também apresentado. Com isso, nessa nova configuração de forças que eu tenho atuando sobre parte da minha estrutura e somatório de momento em F, eu vou fixar-me nesse ponto e ver todas as forças externas que provocam momento em F. Este cálculo está aqui apresentado. 10,75, tendência de giro positivo, horário, a distância é 2,4. EI provoca momento, também tendência de giro anti-horário, vezes 1,2, está aqui colocado. EGX, tendência de giro em relação a F, anti-horário, 0,45 EG e a distância é 1,2. E EGY, tendência de giro em relação a F, também anti-horário negativo, 0,89 EG, vezes a distância, 0,8. Montando a minha equação, somando todo mundo, igualando a zero e desenvolvendo esta equação, eu consigo determinar que EG é igual a 9,6 kN positivo, implicando
como nós já sabemos, que essa barra está sendo tracionada. Com isso, a gente determinou os esforços nas 3 barras que me eram de interesse, sem precisar conhecer o esforço em todas as outras barras, aplicando o método das seções. Então, apresento a minha treliça final, onde, para as barras que foram seccionadas e determinados os esforços, os seus valores de compressão e de tração.